Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Estamos juntos nesta jornada, procurando ser um discípulo moderno, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua participação. Você já sabe, eu estou colocando aqui quase que diariamente uma aula, um encontro. Isso seria presencialmente, se não fosse a pandemia, né? Se fossem épocas normais, nós estaríamos juntos por aí, em algum lugar deste planeta. Mas como estamos aí ainda nesse período de pandemia, nós vamos fazer assim, vamos tocar assim, não quer dizer que vai ser sempre assim. O nosso encontro vai ser assim, virtual. Eu coloco a aula, aquilo que teria para falar com você, para conversar com você, e você tem que responder. Eu lanço os desafios, você faz as atividades diárias, me comunica, manda para mim, para a gente ter essa interação, né? Entre discípulo e discipulador. Estou nesta função, não que eu seja melhor que você. Não, eu também estou sendo preparado para ser um discípulo do Senhor Jesus. E o desafio é grande, tanto para você quanto para mim. Então, vamos juntos nessa jornada, vivendo o discipulado moderno. Muito bem, o nosso objetivo é sermos discípulos do Senhor Jesus nos dias atuais. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos juntos para a aula número 2. Na aula anterior, nós vimos qual é a cruz do discípulo de Cristo. Se lembra? Vou colocar aqui para você recordar. Então, nós temos a cruz de Cristo, né? E é a cruz do discípulo, e todos nós temos que tomar a cruz para seguir a Jesus, foi o que ele disse. 4 hábitos para confirmar a nossa decisão de sermos discípulos de Jesus. Você precisa ter uma vida centrada na palavra de Deus. Número 2, aqui na parte de cima da nossa, aqui ó, da nossa cruz, oração. Você precisa desenvolver a oração. Nós vamos conversar um pouco sobre isso depois, o que é isso, né? Também o estudo da palavra de Deus. Mais para frente nós vamos falar bastante. Estou dando aqui, em linhas gerais, aquilo que nós vamos estudar juntos nas próximas aulas. Outra coisa, o discípulo, aqui esse outro braço da cruz, essa aqui, ó, aqui eu coloquei dízimo, mas você pode colocar aí renúncia, uma vida de renúncias. Eu vou mostrar o texto da Bíblia, você já conhece bem, mas daqui a pouco nós vamos ver na Bíblia o que isso significa, está aí, ó, Lucas 14. E cuidado do corpo, ou a reforma de saúde. Então, meus amigos, meus queridos amigos que estão acompanhando, me acompanhando aí nessa jornada, eu desafiei você, na aula anterior, a fazer a sua cruz. Se você acha que esta cruz que eu apresentei se enquadra bem na sua realidade, você precisa ter uma vida de dependência da palavra de Deus, você precisa ter o hábito da oração constante, você quer ter uma vida de renúncia, renunciar a si mesmo para seguir a Jesus, e você quer cuidar do seu corpo, se essa é a sua cruz, manda para mim um joia, diz assim, pastor, concordo, é esta a cruz. Agora, se você quer tirar alguma coisa e colocar outra, você fica livre. Eu quero agradecer aqueles que já mandaram aqui a cruz. Olha que cruz bonita que eu recebi. Alguém fez e ele disse assim, olha, o meu desafio é viver centrado na palavra, é ter uma vida de oração, desenvolver a paciência e a saúde do corpo. E ainda especificou aqui, ó, preciso orar mais, preciso melhorar a alimentação, preciso ter mais foco nos meus estudos, estudo da palavra de Deus, e pensar mais
antes de agir. Olha, eu não vou dizer o nome desse discípulo que mandou essa cruz aqui para mim, porque eu não pedi autorização. Mas que cruz, hein? Que desafio, que trabalho bem feito. Parabéns para você, viu? Parabéns mesmo, que Deus te abençoe. Eu recebi uma outra semelhante, e eu vou colocar aqui para você, olha. Esta pessoa aqui escreveu a sua cruz desta maneira. Na base, tenho que trabalhar o meu temperamento. Na parte superior da cruz, uma vida em oração. Na parte aqui da esquerda, palavra. Na parte da direita, saúde. Que maravilha! Que trabalho bem feito! Você não precisa fazer tão bonito assim, né? Esses aqui são alunos com 10, né? Para tirar 10 aqui na nossa aula. Você pode fazer simples. Alguém está fazendo aqui perto de mim, assim, ó, pegando um papel, e olha só, o papel está desenhando a sua cruz, está fazendo. O importante é você parar e refletir. Quais são os hábitos que eu preciso inserir no meu dia a dia para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Que Deus continue abençoando a você, tá? É uma jornada, é uma caminhada. Nós vimos que o amadurecimento não é algo instantâneo. Demora, leva tempo, requer disciplina. Conteúdo da aula anterior. Estamos recapitulando aqui com você. Mas vamos avançar. Vamos avançar na aula de hoje. E eu quero colocar aqui um texto só para você recordar, tá bom? Você já conhece bem esse texto. A ordem de Jesus. Por que nós estamos fazendo tudo isso aqui, amigos? Por que nós estamos nesse projeto que estamos chamando de discipulado moderno? Sabe por quê? Porque discipulado não é algo que surgiu na mente e no coração do pastor Neri. Pelo contrário, você já ouviu muitos pregadores, já ouviu a igreja trabalhando esse tema, né? Você teve lição de escola sabatina falando sobre discipulado, teve um ano todo dedicado ao discipulado aqui na União Central Brasileira. Então, é coisa que você está acostumado. E você sabe que não é coisa de um presidente, não é coisa de um pastor. Não, discipulado é um assunto bíblico que saiu da mente e do coração de Jesus Cristo. O discipulado cristão, né? Então, nós queremos ser semelhantes a Jesus. Nós queremos ser como o nosso mestre. Então, Jesus, além de nos chamar para um discipulado, ele também ordenou. E quando nós vamos para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 18, 19 e 20, o que nós encontramos? Vamos ler juntos? Você pode me acompanhar aí? Pega a sua Bíblia. Esse texto você já conhece bem, mas vamos lê-lo novamente. Mateus, capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20 agora. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, aqui nós encontramos aquilo que os estudiosos, né, os homens da Bíblia, gostam de dizer, o id é a ordem, é um imperativo. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. A ordem de Cristo foi essa, fazer discípulo. Jesus não está pedindo aqui para a igreja fazer membros, ou para que nós façamos membros de igreja. Tem gente que não concorda com isso que eu estou dizendo, porque acha que ser membro de igreja é ser um discípulo. Ser um discípulo é ser membro de igreja. Mas são duas coisas diferentes. Tem muita gente que é membro de igreja, mas nós temos poucos membros de igreja que são realmente discípulos de Jesus. E eu estou tendo uma ilustração ao vivo e a cores aqui, né? Ser discípulo de Jesus não é fácil não, gente. E eu garanto que tem muita gente que entrou nesse grupo que vão sair fora. Muita gente que vai sair fora.
Por quê? Porque na hora que o pastor começa a cobrar, dizer, olha, isso aqui é uma coisa bíblica, você precisa fazer isso, tem muita gente que não está disposta a pagar o preço e vão sair fora. Aí eu começo a entender aquele texto de Jesus que diz assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muita gente vai dizer, ó, não tenho tempo, não tenho 30 minutos para assistir a aula, não tenho tempo para a palavra de Deus, não tenho tempo para ficar orando. E não é isso mesmo? Pensa aqui comigo, não é isso mesmo que acontece em termos de igreja, no sentido geral? Tem gente que só pega a Bíblia para levar para a igreja no sábado. Tem gente que nem tem lição de escola sabatina. Tem gente que não tem uma vida de serviço. Tem gente que está tão centralizada nas suas próprias necessidades, nos seus desejos, que não renuncia a nada para seguir a Jesus, não. Então, como é que essas pessoas vão se tornar discípulos de Jesus dessa maneira? Não vão se tornar, não é? Então, meus amigos, a ordem foi dada por Jesus e nós precisamos levar a sério essa questão de fazer discípulos e também de ser discípulo. Eu tenho algumas coisinhas aqui que gostaria de conversar com você nessa segunda aula. Preste bem atenção. Olha, vamos aqui pensar. Todos os crentes, aqueles que chegam à maturidade, aqueles que crescem conforme o texto que nós estudamos na aula anterior, todos os crentes maduros são chamados a ser discípulos de Jesus. Hoje, Cristo chama a todos. Naquele momento histórico, ele escolheu 12. Alguém vai dizer, mas tinham 70, ok. E tinha uma multidão também, né, que seguia Jesus. Mas de todos aqueles que seguiam a Jesus, ele chamou 12. Desses 12, tinha 3 bem próximos dele. Jesus escolheu esses. Hoje, ele está escolhendo você. Ele está chamando você. Todo crente maduro é chamado para ser um discípulo de Jesus. E aí a gente precisa entender, né? O que é isso? O que é ser um discípulo de Jesus? É ter o nome escrito no livro da igreja? É ser batizado? O que é ser um discípulo de Jesus? É uma jornada que nós estamos começando agora e vamos compreender o que isso significa. Agora, eu não posso, vou colocar aqui outro ponto para você, eu não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. Ah, amigos, isso aqui não vai. Olha, se você pensar em coisas secundárias, coisas do mundo, você chega nessa conclusão. Veja, por exemplo, um jogador de futebol. Um jogador de futebol, ele não vai ser um bom jogador de futebol se ele não tiver disciplina dos treinos. Às vezes a gente assiste aí um jogo de futebol, 90 minutos, não é isso? Mas quanto tempo esse atleta teve que se dedicar para aquele jogo? Disciplina, renúncia, exercício todos os dias, cuidado com a alimentação. Pega qualquer outro esportista, qualquer área de esporte. Ninguém consegue chegar no sucesso, ser um campeão, ser um vencedor, sem disciplina. E as outras coisas mais. Um músico, por exemplo, sem disciplina, você acha que ele tem condições de tocar uma peça? Tocar um instrumento? Disciplina. Em todas as áreas da vida, meus amigos, é necessário disciplina. A menos que queira, sabe? Good life, levar assim para a barriga, vida boa, tranquilo. Aí vai ser qualquer coisa também, não é? Mas para sermos discípulos de Jesus, é necessário disciplina. E muita disciplina. E se você não estiver disposto a pagar o preço, eu volto a dizer aquilo que disse no convite que eu fiz para vocês nas igrejas. É melhor você cuidar de fazer outra coisa, aproveitar a vida. Aproveitar agora, enquanto você tem, porque depois não vai ter. É duro isso, né? Mas é verdade. Se você não se disciplinar... E olha, o livro, por exemplo. Nós lançamos o desafio de você ler esse livro aqui, ó, um capítulo por dia. Olha o tamanho desse livro, gente. Olha isso aqui. Olha a espessura dele. Foi um capítulo por dia. Como é que foi? Você conseguiu fazer isso? Disciplina. Por que muita gente não avança no estudo da Bíblia? Fala para mim.
Falta de disciplina. Lê hoje, aí amanhã está cansado, amanhã tem isso para fazer, aquilo, outro lá. Disciplina é o seguinte, estabelecer uma meta, vou me organizar e vou cumprir do jeito que foi combinado. Então, eu não posso ser um discípulo se não tiver disciplina. Agora, a terceira coisa que eu quero colocar aqui para vocês, para a gente entender melhor o que é ser um discípulo. Quanto mais disciplinado eu for, melhor eu servirei a Cristo. Concorda comigo? Quanto mais disciplinado eu for, melhor eu servirei a Cristo. Disciplina é fundamental. Mas, vamos adiante. A marca de um discípulo é carregar a cruz de Cristo. Ah, você quer ser um discípulo de Jesus nos dias atuais? Sim? Aquilo que você precisa fazer, carregar a cruz de Cristo. Uma vida de renúncia. Olha esse texto aqui, meus amigos. Olha esse texto. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que texto, hein? Você quer ser discípulo de Jesus? Olha o que ele diz aí. Vamos de novo? Ó, se alguém quer vir após mim, em outras palavras, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser o meu discípulo, Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus amigos, que desafio, hein? É um desafio grande, mas não tem outra forma. Foi o que Cristo disse. Agora, qual é a sua cruz? Você já definiu. Nós tivemos aqui os amigos que já colocaram aqui para a gente. Essa cruz, por exemplo, aqui que eu mencionei para vocês. Olha que cruz bonita. Talvez essa seja a sua cruz. Esse seja o seu desafio nos dias atuais, nesses momentos. Mas o discípulo, ele precisa carregar a sua cruz. Não tem jeito. A marca de um discípulo é carregar a cruz. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja como que começa esse verso. Olha aqui para ele. Olha aqui, está na tela para você ver. Ó, buscai, pois, em primeiro lugar. Ok, a ênfase pode ser colocar Deus em primeiro lugar, o primeiro lugar aí na vida. Mas eu quero destacar aqui, ó, vou até pegar a minha Bíblia aqui, e eu aconselho você a fazer também. Pega a sua Bíblia aí, ó, Mateus 6. Eu não coloquei o texto completo, por isso que eu quero ver aqui na Bíblia com você. Ó. Mateus 6, 33. Ó, mas busquem, ou buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero destacar aqui a primeira palavra. Qual é a primeira palavra aí? Buscai. Busque. Portanto, busquem. Buscai, pois, em primeiro lugar. E essa busca aqui, ó, o que quer dizer isso, buscar? Procurar. Ir atrás, vasculhar. Isso implica disciplina. Isso implica determinação. Buscar é estar determinado, estar disciplinado. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar. E você acha que isso daqui não requer disciplina? Claro! Tem tudo a ver com disciplina. Essa busca de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, é estabelecer alvo bem definido e ir atrás, correr atrás. Agora, queridos, o que seria uma disciplina? O que seria um hábito? Olha, o que seria isso?
Vou colocar aqui para você. Para estabelecer um hábito, você precisa ter uma contínua e frequente inclinação para fazer certa atividade. Você quer buscar a Deus. Você quer ser um discípulo de Jesus. Então, você precisa, contínua e frequente inclinação para fazer certa atividade. Você tem que estar intenso. Um discípulo assim, como o pessoal fala assim, meia boca, não vai. Não vai. Eu não estou pregando aqui radicalismo nem extremismo. Mas o que nós estudamos esses dias, olha, discipulado radical. Discipulado radical. Radical nesse sentido. Essa forte inclinação, essa repetição, criar, estabelecer um hábito de ir à presença de Deus, de ser semelhante a Cristo Jesus. Para você formar um hábito, é necessário repetição, é necessário frequência, é necessário treino, perseverança. Você quer realmente ser um discípulo de Jesus? Disciplina. Disciplina. E aí, nesse processo de disciplina, você tem que lembrar de uma coisa. Todo poder está à sua disposição. Todo poder está à sua disposição. Aqui, em João capítulo 1, verso 12, o texto diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando Jesus deu a ordem, ali de Mateus 28, 18 a 20, ele começa no verso 18, diz assim, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E com essa autoridade que só Jesus tem, ele está dizendo, seja meu discípulo, faça discípulo. Então, nós não podemos duvidar de que existe um poder à nossa disposição. Está difícil para você renunciar a tanta coisa, ter disciplina nesse processo de ser um discipulado moderno? Está difícil? Busque o poder. Todo o poder está à sua disposição. E nesse processo de disciplina, meus amigos, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, com aquilo que está em nosso coração. Quando você acorda de manhã, qual é o desejo do seu coração? Começando o seu dia, o que vem? O que palpita aqui, O que você procura intensamente desde as primeiras horas que você acorda? Já deu uma olhada como está o seu coração? Olha, qual é o desejo que está no seu coração? Então, pode ser que nesse processo de discipulado moderno, você caia na tentação de dizer assim, mas eu não estou sentindo vontade. Eu não tenho vontade de ir na presença de Deus. Não estou com vontade de estudar a Bíblia. Não estou com vontade de participar da aula. E eu diria para você aqui, Deuteronômio 11:16. Vamos ler? Deuteronômio 11:16. É um dos textos que nós vamos estudar na lição da Escola Sabatina nesse trimestre. Deuteronômio 11:16. O texto diz assim, vou ler com você. Você está com a sua Bíblia aí, Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que está no seu coração? Cuidado com o que você tanto deseja. Vamos recordar aqui alguns pontos. Recordando, a cruz do discípulo. Bíblia, oração, renúncia e cuidado do corpo. Essas são as partes da cruz que eu apresentei para você. Mas você precisa fazer a sua cruz. Então, meus amigos, olha, quero lançar o desafio para você hoje. Qual que é o desafio para você hoje? E você vai fazer e vai me mandar. Intensificar esses 4 hábitos. Quais? Esses 4 aqui, Bíblia, oração, renúncia e cuidado do corpo. Intensifique isso de hoje para amanhã. E aí eu vou pedir para você aqui me mandar via e-mail, WhatsApp, ou colocando aqui nos comentários deste vídeo
as seguintes respostas para estas perguntas. Como foi a sua experiência de estudo da palavra de Deus hoje? Você foi à palavra, você estudou um capítulo, um versículo, um livro inteiro, o que você estudou? E como foi essa experiência? Mas vá, meu amigo, vá com a intenção de aprender, não vá com a intenção de ensinar a Bíblia. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa ter uma vida centrada na palavra de Deus. Então, hoje, eu gostaria que você dedicasse um tempo. Não vou dizer qual é o livro, qual é o capítulo, qual é o personagem, não vou dizer. Você que sabe, se você estiver fazendo um ano bíblico, beleza, continue fazendo. Mas ponha sentido naquilo que você está fazendo. Permita o texto falar com você. Me conte. Manda aí para mim numa frase, num áudio, como foi a sua experiência com a palavra de Deus. Segunda coisa que você vai mandar para mim de hoje para amanhã. O que Deus te falou nos momentos de oração. Você vai intensificar isso de hoje para amanhã. Vai passar mais tempo em oração. Você vai abrir o coração, você vai falar com ele. Então, o que Deus te falou? Porque muitas vezes a gente pensa que oração é só a gente falar. Não pode ser só isso. Não, né? Oração é um diálogo. Você fala e escuta. É lógico, você vai estar com a Bíblia aberta também, vai ler a palavra de Deus. Mas o que Deus falou para você? Pode compartilhar comigo, mandando aqui para a gente interagir. Terceira coisa que você vai mandar para mim de hoje para amanhã. Muita coisa, né? Mas disciplina. Discipulado é isso. Você abriu mão de alguma coisa nesse dia para melhor servir a Deus? O que você abriu mão nesse dia para poder melhor servir a Deus? E por último, o que você fez para cuidar melhor do seu corpo? Você vai mandar para mim, sabe por quê? Porque nós já vimos aqui, ó, os hábitos, deixa eu colocar aqui no lugar certo aqui, ó, os hábitos do verdadeiro discípulo. A vida centrada na Bíblia, na palavra, uma vida de oração, uma vida de renúncia e cuidado com o corpo de Cristo. Ok? Meus amigos, que Deus abençoe você. Não desanime. Vamos juntos. Eu aguardo a sua interação comigo para eu mandar outros materiais para você no privado, no particular, e aguarde a nossa próxima aula. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração juntos? Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nos ajude a crescer em nossa experiência, em nossa caminhada, porque nós queremos nos tornar discípulos modernos para melhor te servir e também nos prepararmos para a vida eterna. Abençoa cada um dos amigos que estão aqui conosco, rogamos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.